Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Céia, Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série que faz parte da nossa querida Jornada da Gratidão. Hoje vamos receber com muita alegria Matheus Freire, que é um jovem que cresceu dentro da casa espírita, passando pela evangelização, pela mocidade, e que hoje está na mocidade, mas agora como estagiário, como um trabalhador. Com isso, ele vai dando continuidade a tudo aquilo que um dia recebeu. Então, o Matheus representa essa semente que foi cuidada, acompanhada e que agora floresce no serviço dentro da casa espírita. Matheus, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Jeju. Agradeço muito pelo convite. Prazer a todos. Eu me chamo Matheus, tenho 21 anos e, como a Jeju falou, eu estou aqui no CEA desde bem pequeno. A ser honesto, eu acho que eu estou aqui desde a barriga da minha mãe. Então, realmente, bastante tempo. Então, Matheus, eu já ia perguntar para você em que ano você chegou no CEA e como foi que você chegou, em que momento, mas você está falando que já chegou na barriga da sua mãe, né? Conta pra gente como é que foi essa trajetória e quais as lembranças que você tem aqui do CEA mais remotas aí. Então, eu divido a minha chegada no CEA em dois momentos, porque minha família, uma parte já era espírita, tinha uma tia-avó que já frequentava o CEA há muito tempo, e aí ela sempre pediu para que minha mãe me trouxesse quando nascesse, e minha mãe também frequentava aqui, então eu vinha durante o tempo, estava na barriga, mas aí eu já não lembro muito, né, também, desde os primeiros anos, eu era muito pequeno, e aí eu lembro, assim, vagamente da evangelização nos primeiros anos, lembro muito da Frutos, principalmente, que eu já era um pouquinho maior, só que em um período que eu estava na Frutos, eu acabei me afastando do centro porque eu fui fazer a primeira comunhão. E aí, depois que eu fiz a primeira comunhão, minha família é bem misturada em questão de religião, minha avó até brinca dizendo que nós somos espiritólicos, e aí, só que eu não me identifiquei tanto e voltei para o CEA um tempo depois, acho que uns 2 anos mais ou menos, e aí esse foi o segundo momento e dali eu não saí mais. Daí eu voltei para o Colheita, na evangelização, e fiquei até hoje. E aí acho que as minhas maiores lembranças são justamente as partes da evangelização nesse período, né? Tanto todo o acolhimento que eu tive desde pequeno, no primeiro momento e no segundo também, porque mesmo quando eu me afastei, todo mundo sempre respeitou muito, me receberam muito bem quando eu voltei. E eu acho que esse acolhimento sempre foi uma coisa muito marcante aqui no CEA para mim. As entrevistas que a gente tem aqui, a gente escuta isso o tempo todo, né? Dessa característica da casa, né? É verdade. Mas o Matheus estava falando aqui sobre frutos, colheita, né? A gente só vai contextualizar que são as turmas da evangelização, né? Sementes, flores, frutos, isso, colheita e tarefeiros. Isso. Então ele veio sinalizando aí algumas turmas que foram significativas, né, para você. Sim. Matheus. Qual a lembrança, quando você pensa no CEA, assim, na trajetória que você teve nesses anos, o que vem para você de memória? Olha, são tantas coisas que é até difícil escolher uma palavra para definir, né? Porque quando eu penso no CEA, tem várias palavras que me vêm na cabeça. Eu acho que a principal seria casa. Mas se fosse para dizer, assim, uma que me traga alguma lembrança maior, eu acho que seria talvez resiliência, porque eu acho que aqui a gente aprende muitas coisas que nos confortam, mas também nos ajudam no nosso dia a dia. E eu acho que muito disso é também sobre você aprender a ser resiliente. E aí, quando eu penso em como o CEA lidou, por exemplo, com a pandemia, eu acho uma coisa linda de ver como o trabalho da casa continuou firme e forte mesmo em um dos momentos mais difíceis da humanidade toda. E acho que essa é uma coisa que toda vez que eu olho com carinho. Eu acho uma coisa realmente muito bonita. Até na mocidade mesmo, a gente continua tendo as mocidades online e acho que ver que todo mundo se manteve firme e forte mesmo com tudo é uma coisa realmente muito legal. Você entrou aqui, vamos dizer, aí na barriga da sua mãe, né? Depois você estava na evangelização, mocidade, né? O que você acha que mais mudou com o tempo? E aí eu estou perguntando não só na parte física, mas principalmente, acho que a parte física nem deve ter mudado tanto aos seus olhos, mas principalmente nessas fases da vida, Matheus, assim, como que você enxergava o CEA quando criança, depois adolescente, agora já como um trabalhador, né? Como é que foi mudando essa forma de enxergar essa casa espírita? Eu acho que foi o que você falou, né? A casa em si, eu acho que continuou, para mim, da mesma forma, sendo um lugar lindo, um lugar de acolhimento.
Mas o que mudou, eu diria que foi mais a questão do amadurecimento mesmo, né? Porque na evangelização eu tinha muito mais a ideia de, tipo, eu vou aprender sobre Jesus, mas também vou brincar a beça. E hoje em dia também continua sendo parecido com isso, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo um olhar um pouco diferente, de pensar um pouco mais em como a gente pode melhorar os trabalhos, no que a gente pode participar para colaborar. Na mocidade mesmo a gente participa de alguns outros trabalhos, como o mutirão, né? Então, que essa já era uma coisa que a gente não tinha tanto assim na evangelização, apesar de a gente sempre ter participado da Noite Feliz, né, que é uma campanha aqui do CEA, em que a gente ajuda algumas famílias nas épocas do Natal e fim de ano, mas ainda assim eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando um pouco mais esse olhar e conhecendo outros trabalhos da casa, se interessando mais por outros trabalhos também. Então eu diria que acho que foi mais isso que mudou mesmo, esse olhar mais expandido, digamos assim. Entendi. É porque também vai amadurecendo, né? A sua forma de enxergar. Não é só o brincar, né? Agora eu vou lá, eu tenho uma atividade, a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso que é muito importante. Agora, passando pela evangelização, passando pela mocidade, sempre teve estudo, né? Mas acho que foi ano passado que você entrou no estudo do centro, né? A gente sabe que a mocidade hoje, até mesmo para você querer trabalhar na casa, para ser um evangelizador, a mocidade serve como estudo. Mas a gente estimula muito os jovens que entrem no estudo da casa. Como foi para você participar do estudo, né? Mas não fale só do estudo da casa, que eu acho importante falar, porque tem uma diferença, né? O estudo da mocidade, o estudo da evangelização, para o estudo sistematizado do CEA. Mas qual a diferença que você acredita que estudar a doutrina espírita faz na sua forma de olhar o mundo, de passar pelos desafios lá fora? Essa é uma pergunta um pouco difícil, mas eu diria que se relaciona muito com o que eu tinha falado da resiliência, né? Eu acho que conforme a gente vai estudando, desde a evangelização, a gente vai entendendo como algumas coisas funcionam. Então, acho que é muito importante para as crianças, porque tem várias questões que às vezes a gente acaba não conversando em casa, justamente por sermos crianças, né? E a gente acaba tendo essas dúvidas e a evangelização ajuda muito com isso. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais aprofundadamente na mocidade e no estudo da mesma forma. Acho que é o ponto mais profundo, digamos assim. E eu acho que realmente a palavra que mais define esse aprendizado seria realmente resiliência, porque eu acho que uma coisa muito interessante da doutrina espírita é que ela te traz muito consolo e muito conforto, mas ao mesmo tempo ela também te dá um certo sacode, de certa forma, porque você entende que basicamente boa parte das coisas ao seu redor são escolhas suas. Então, a partir do momento que você para pensar, tá bom, eu preciso pensar em como eu vou lidar com essa situação, até porque isso vai ser uma escolha minha. Com base nas minhas escolhas, eu vou ter as minhas consequências e, enfim. Eu acho que conforme você vai entendendo mais sobre isso, você acaba ficando mais resiliente, mas ao mesmo tempo, às vezes você, como a gente até brinca na mocidade, parece que você estão mais lapadas, digamos assim, dos espíritos, né? Você está lendo as respostas dos livros da codificação, e aí você fica, caramba, que resposta, hein? Então, acho que realmente seria assim, uma resiliência você conseguir ler tudo isso, aprender e refletir sobre tudo que você está vendo e pensando, caramba, isso aqui realmente faz sentido com a minha vida. Mas agora que faz sentido na teoria, eu preciso colocar na prática também. Então, acho que seria mais ou menos por aí. E é interessante, Matheus, porque a gente vai pensando aqui, né? Se você veio da evangelização, passou pela mocidade, hoje está tentando trabalhar, está começando a trabalhar na casa espírita, o estudo faz parte desde o começo, né? Então, a sua fala é diferente da fala de outras que chegaram aqui e não tinham contato com a doutrina e de repente começaram a estudar e falar, nossa, como minha visão mudou, né? A sua visão ela já foi construída desde pequenininho, né? E faz uma diferença muito grande. Com certeza. Porque o que você está aprendendo já faz sentido há muito tempo, né? A gente vai meio que aprofundando mais, né? Exatamente. Mas é como se sempre tivesse tido alguma coisa ali, mesmo que bem pequenininha, como se realmente uma semente, né? Que é um exemplo que a gente usa muito, acho que é bem isso mesmo. É isso. E aí a gente agora, falando do trabalho voluntário, eu vou trazer uma conversa que a gente teve no último estudo da mocidade, foi um sábado, né? E a gente estava falando muito sobre semear. Que vocês, ao mesmo tempo que estão recebendo a semente, vocês também já estão numa posição de semear, né? De espalhar a semente. E como é que para você começar a trabalhar
eu falo começar a trabalhar, mas vocês trabalham desde novinho aqui, né? Porque a evangelização tem pequenas atividades, Sim. a mocidade tem o mutirão, tem o Lar Mãe Ritinha, tem a noite musical. São tantas vocês atividades, estão sempre trabalhando, né? Mas começar de fato, agora eu sou um trabalhador do centro, né? Não estou trabalhando dentro da mocidade, com a mocidade. Então, começar com esse trabalho. Hoje você está dando passos aí como evangelizador, mas vão vir outros, né? Tem aí o ciclo de palestra que você já participou. Como é que é para você se colocar nesse lugar de semeador também, de espalhar essa palavra do Cristo e seguir no trabalho do bem? Olha, sendo extremamente sincero, é lindo, mas às vezes assusta um pouco. Principalmente agora assim no começo. Mas quando eu fui dar minha primeira palestra, por exemplo, estava mega nervoso. A segunda também. Eu tenho certeza que na terceira também vai ser assim, mas ao mesmo tempo parece que quando a gente começa a falar, vem uma calma que é inexplicável. É uma coisa realmente muito legal. Ainda mais quando você vai conversando com as pessoas, né? E como mais voltado para a parte da evangelização e da mocidade, eu acho que é uma coisa ainda mais bonita, porque você vê os jovens realmente aprendendo e se interessando, né? E é muito legal ver isso. Muitas vezes tem umas perguntas dos mais novos que a gente olha e fica tipo, caramba, como é que ele pensou nisso? Então, é uma coisa assim, muito bacana de se ver, sabe? Você vê Bem-vindo ao que... clube, né? Ops. Mas acho que é bem isso mesmo, né? A gente vai transitando de certa forma. Vocês passaram por isso, agora a gente está passando por isso. Daqui a pouco eles vão estar passando por isso também. Então, e a gente às vezes não tem essa dimensão, né? Enquanto a gente está na mocidade, a gente não para pra pensar, tipo, não, daqui a pouco eu vou estar ali na frente e eu vou ser a pessoa que vai estar assustada com as perguntas, sabe? Mas é bem legal, é realmente uma coisa muito bacana de se ver. Eu vejo você e um outro grupo, né, de estagiários aí da mocidade, como evangelizadores, vocês passando bastão mesmo, né? E eu acho que também é um processo difícil, né? Vocês pararem de se ver como jovens da mocidade, se veem como trabalhadores. Então é uma fase, né? É uma fase. Mas é isso, né? O trabalho, às vezes, ele assusta porque a gente consegue ver a nossa responsabilidade, né, Matheus? Exatamente. Diante desse trabalho. Exatamente. Eu quero passar para um outro bloco de perguntas, mas antes eu queria perguntar para você como é ser um jovem espírita no mundo, com todo o conhecimento que você já tem. Olha, essa é uma pergunta que sempre levanta muitos questionamentos, né? Vira e mexe a gente conversa sobre isso na mocidade. Eu acho, inclusive nesse sábado mesmo nós estávamos conversando, né? Eu acho que é uma coisa, novamente, muito esclarecedora, porque em muitos momentos você olha para várias situações do mundo e pensa, tipo, cara, por que isso está acontecendo? E a gente encontra várias respostas em livros super antigos, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque a gente sente que aquilo realmente faz sentido, mas ao mesmo tempo é difícil, porque em vários momentos, como a gente estava comentando, né, a gente tem que pensar nas nossas escolhas, nas nossas responsabilidades, ainda mais sabendo do que a gente sabe, né? Então, acreditando no que a gente acredita, em muitos momentos você precisa parar e pensar, tá, como eu devo agir nessa situação? E eu acho que isso traz uma responsabilidade diferente, mas muitas vezes não, sempre é muito importante pensar nisso, né? Só que, como eu disse, muitas vezes é difícil também, porque a gente passa por muitos estresses ao longo das nossas vidas, né? Acho que o pessoal da minha idade, principalmente, estava até conversando sobre isso no sábado, nós estamos em uma época em que todo mundo anda muito ansioso por vários motivos. A gente passou uma boa parte da adolescência na pandemia, então nós ouvimos muitas questões e em muitos momentos a gente precisa estar lidando com 1000 coisas por hora. Então eu acho que você precisar lidar com tudo isso sendo um espírita muitas vezes te acalenta, mas em certos momentos você olha e pensa, tá, eu preciso lembrar dos meus valores, eu preciso lembrar de quem eu sou, do que eu acredito, para não me deixar levar pelo estresse e por todas as coisas do dia a dia. E acho que isso é muito difícil para todos nós, não só para os jovens, né? Mas a gente lembrar de todos os ensinamentos que a gente aprende e colocar em prática sempre é realmente uma prova, digamos assim. Né? É um desafio, né? Com certeza. Um desafio. Cada faixa etária tem seu grau aí de estresse, de cobrança, né? Com certeza. A gente tem que estar sempre atento a isso. Teria alguma história bonita ou engraçada, sei que deve ter várias aqui,
Mas que Muito. você gostaria de contar pra gente aqui, que aconteceu no CEA ou que envolveu o CEA de alguma forma? Olha, são várias, porque são tantos anos, mas acho que pegando uma mais recente, a gente pode falar do musical, né? Que no ano passado o CEA completou 100 anos e nós fizemos um musical, o pessoal da Mocidade, e foi muito bonito, apesar de a gente ter tido vários perrengues, né? Porque a gente ficou muito tempo no desenvolvimento do musical, mas foi uma coisa muito linda, principalmente depois vendo o resultado. Acho que entra muito naquilo que eu falei da palestra, né? A gente sempre fica nervoso, mas depois que passa, ou quando está acontecendo, parece que é uma situação completamente diferente. E foi uma coisa muito bonita, né? Ver pessoas de todas as idades e gerações aqui do CEA. Tenho certeza que não só os encarnados estavam nessa, né? Mas, enfim, foi uma coisa muito bonita ver todo mundo cantando junto, muita gente se emocionando e cada um sendo tocado de formas diferentes, né? Porque a gente comentou sobre várias partes da evangelização, parte de trabalhos antigos, falamos do GVN, que é o grupo vocal Hernani Macedo, né? Que era um coral antigo aqui na casa. E então acho que foram várias gerações sendo tocadas e sendo lembradas. E acho que ver aquilo ali, estando ali na frente, foi algo lindo. Acho que todo mundo que estava na plateia já achou lindo. Mas a gente estava ali na frente, viu o brilho no olhar de cada pessoa e vimos a emoção, o pessoal cantando junto. Foi uma coisa realmente muito bonita e gratificante. Deu muito trabalho, né, Matheus? Muito trabalho. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Realmente, assim, o musical foi escrito por vocês ensaiaram as músicas, selecionaram, né, e assim, ficou bem grande, né, acho que uma coisa que se a gente pudesse voltar, a gente diminuiria um pouco. Com certeza. Mas também são 100 anos, né? Foi difícil a gente cortar muita coisa, né, porque a gente queria trazer todo o contexto, né, que a casa viveu. Mas foi realmente um marco pra gente, né? Com certeza. Vivenciar isso. Você já até falou, Matheus, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu vou te perguntar de novo, de repente vai trazer uma outra palavra, né? A gente sempre pergunta o que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Se fosse uma só palavra, eu acho que eu diria casa, porque realmente eu sinto como se o CEA fosse minha segunda casa. Toda vez que eu chego aqui é sempre um conforto, né? Como se eu deixasse de lado muitas coisas do dia a dia. Então é realmente muito reconfortante. Eu sinto que como se eu tivesse com outra família aqui, né? Também são anos convivendo com várias pessoas, com você inclusive, que é basicamente a mãe da nossa mocidade, né? Tanto é que eu até hoje te chamo de tia, e isso não vai mudar, tá? Eu já adianto, já vieram reclamar comigo, falando, poxa, você tem 21 anos, tá como trabalhador, ainda chama o pessoal na casa de tio e de tia. Até hoje eu passo pelo pessoal da evangelização, chamo todo mundo de tia, pessoal da cantina, todo mundo na casa. Essas coisas realmente vão continuar para a vida toda. Mas, então eu realmente sim, me sinto em casa, me sinto muito acolhido, tenho amigos aqui desde que eu era muito pequeno, e é muito legal ver que a gente continua com a mesma amizade. Então, acho que realmente, se fosse para definir uma palavra, seria casa. Se o CEA pudesse se materializar na sua frente como uma pessoa, o que você falaria para ele? Nossa, pesado, né? Assim? Essa... Caramba. Olha, eu acho que a primeira coisa seria obrigado. Acho que realmente o que eu mais tenho a dizer é só agradecer por tudo aqui nessa casa. Como eu falei, todo o acolhimento, todas as pessoas, todos os momentos, todas as experiências incríveis que eu já tive e continuo tendo aqui. Acho que realmente não tem palavra que defina melhor do que obrigado. Acho que tem muita coisa para agradecer aqui. Realmente, eu não sei nem o que eu faria, tá? Eu faço essa pergunta e digo assim, não sei o que eu ia falar, não. Ainda bem que não fizeram para mim quando eu estava aqui. E você, o que você faria? Não, hoje é você. Para finalizar, Matheus, o que você falaria, né, se tiver aí um jovem assistindo a gente, que não está na casa espírita, ou que gostaria de vir conhecer, enfim, ou para qualquer pessoa, mas como você é jovem, vamos direcionar para um jovem, mas todos que estão nos ouvindo e nos vendo, que também possam receber essa mensagem. Mas o que você falaria se precisassem vir numa casa espírita? Olha, eu acho que diria que todos são extremamente bem-vindos, acho que é uma oportunidade muito legal, ainda que vocês em geral, né, venham de outras religiões, é sempre legal conhecer. Eu mesmo, como tinha comentado, sou uma pessoa que
Tem uma parte da família que é católica, outra parte que é umbandista, então é realmente uma baita mistura. Eu acho que no Brasil a gente tem essa mistura toda, no geral, né? Então, para todos que se interessarem, fica aí o convite. É uma casa sensacional, as pessoas são incríveis, tenho certeza que vocês serão muito bem acolhidos e recebidos por todos. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Quero te agradecer pela sua presença, pela forma sincera com que você sempre compartilha tudo, né? E compartilhou com a gente sua caminhada. É emocionante ver um jovem que trilhou todas as etapas dessa casa, desde lá de baixo, desde a barriga da mãe. Pois é. E que hoje escolhe permanecer, servir, contribuir com a formação de outros jovens. Sua história nos lembra que a evangelização planta, a mocidade fortalece e o trabalho no bem consolida os aprendizados. Então, que você continue sendo instrumento de luz aqui na casa e lá fora também. Continue com o seu aprendizado, continue divulgando, né, a doutrina espírita através de tudo que você aprendeu para tantos outros que forem vir, né, através da mocidade, através das palestras, né, e através aí da sua conversa, que você sempre gosta muito de conversar. Tá bom? Verdade. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço pelo convite. E a você que nos acompanhou em mais esse capítulo tão especial da série Ceia Tem Tanto para Lhe Falar, nosso muito obrigado. Cada história registrada aqui é um convite para que possamos valorizar o quanto essa casa transforma vidas, sempre com amor, estudo, disciplina e acolhimento. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, que foram gravados lá no ano passado, aproveite para conhecer essas trajetórias tão inspiradoras para a gente. E continue acompanhando o CEA nas redes sociais para não perder nenhum dos próximos encontros da nossa Jornada da Gratidão. Até o próximo!